O que eu parei de tolerar para ter mais paz na maturidade? Sim, é um tema que eu já tenho outros vídeos aqui no canal falando a respeito, mas que são tantos comentários nesses vídeos que eu falei, eu preciso trazer algumas coisas aqui que eu achei muito importante de complementar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes eu leio ali nos comentários algumas meninas que eu falo, meninas de 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, e dizem assim: eu não tolero nem agora esses tipos de situações. Imagine esperar até os 50 para poder deixar de tolerar. E eu acho muito interessante da gente falar até sobre isso, porque primeiramente eu acho maravilhoso, né? Já a gente ter mulheres com esse pensamento e com essa sabedoria e que com esse entendimento, e graças a Deus, né? Que o mundo está mudando e a gente está caminhando para algo melhor. Mas a gente também tem que colocar um parêntese aí, que tem muitas mulheres jovens passando por muitas dificuldades como mulheres e por serem mulheres hoje nesse mundo. E não só a nível de Brasil, mas a nível mundial. Mas voltando aqui, as mulheres que nasceram aí entre os anos 50, os anos 60, 70, como eu, até os anos 80, ou bem mais para trás também, 50, né? Essas mulheres, elas tiveram uma vivência, uma educação, uma formação completamente diferente de quem nasceu nos anos 2000. E olha que eu não estou falando nem dos anos 90, estou falando dos anos 2000. Então, esse pessoal que nasceu agora, nesse milênio aí, são realmente mulheres bem diferenciadas, são realmente mulheres que já estão vindo com uma cabeça, uma mentalidade diferente, e isso é muito bom, isso é muito, muito bom mesmo. Só que quando eu falo aqui no canal, principalmente quando eu falo de maturidade, coisas que eu não aceito mais após os 50, a maioria das vezes também eu estou conversando com o público dessa faixa etária, porque eu sei também que tem muitas mulheres que têm essa faixa etária, essas faixas etárias, e elas passam por muitas dificuldades, por muitos problemas, por muitas situações constrangedoras, difíceis, até humilhantes. Então é por isso que eu trago todo esses conteúdos falando muito sobre isso e batendo muito sobre isso. Mas eu fico muito feliz também quando uma menina mais jovem assiste um vídeo meu, porque é sinal que a internet dá um alcance maravilhoso e que se essa moça ou esse rapaz deu play lá no vídeo e assistiu pelo menos uma parte, é sinal que é um assunto que ele se interessa, que é um assunto que é pertinente a ele, e isso é muito bom, né? Ajuda muito a gente entender que o nosso conteúdo também está sendo relevante para mais pessoas, não só para mulheres maduras, mas também para meninas mais jovens, para rapazes mais jovens, porque eu tenho muitos rapazes aqui no canal e rapazes jovens, meninos aí de 30, 30 e poucos anos, homens de 40, que eles me assistem, comentam, né? Então isso é bem legal. Mas o que eu falo aqui, a gente precisa observar várias variantes dessas situações. As mulheres da minha idade, o que nossos pais nos ensinaram sobre casamento, sobre
separação, sobre a mulher trabalhar fora, sobre estudo. É muito diferente do que as mulheres aprendem hoje, que as meninas aprendem hoje. Para você ter ideia, a minha mãe não era analfabeta mesmo. Ela só conseguia escrever o nome dela, que meu pai ensinou, para ela assinar cheque, né? Cheque dela, as coisas dela. A minha mãe não tinha escolaridade, mas sempre foi uma mulher muito inteligente. Muito mesmo, acima da média minha mãe era. Sempre foi uma mulher muito inteligente. Só que ela tinha um problema sério com você ficar estudando, você ficar lendo. Ela achava uma perca de tempo. E eu gostava muito de ler. Eu lembro que naquela época tinha aquelas revistinhas Sabrina, acho que era Bianca. Um detetive que agora acho que tem ele na televisão, eu esqueci o nome, se eu lembrar daqui a pouco eu falo para vocês. Agatha Christie, nossa, eu amava, os livros eram caros e difíceis, né? Era difícil arrumar alguém que pudesse me emprestar um livro desse. E eu gostava tanto de ler. Só que, para que eu conseguisse ler, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que colocar debaixo da porta do quarto panos para minha mãe não ver a claridade da luz, porque senão ela ia entrar no quarto e ia brigar. Então ela tinha que achar que estava todo mundo dormindo no quarto. Então assim, a gente lia escondido, lia na hora que podia, se ela pegasse a gente lendo, ela ia brigar. Mas hoje eu super entendo, eu entendo a mentalidade da minha mãe, eu entendo o porquê que ela fazia isso. Mas o que eu tô dizendo, por que eu tô falando sobre isso? É porque são coisas diferentes. O que as mulheres passaram lá atrás, essas não vão passar. De certa maneira, sabe? Tipo isso. Hoje, se uma filha estiver lendo, eu acho que a mãe faz tudo para ela. Porque a maioria dos jovens nem gostam de ler. Então, se uma mãe vê um filho lendo, ela vai ficar super alegre, super feliz. Vai festejar muito. E eu fiz uma coisa ao contrário, sabe? Com os meus filhos. Eu comprei livros, revistas, assinei tudo quanto é tipo de revista. Mal a minha menina aprendeu a ler e escrever direito, eu já assinei aquelas revistinhas Carícia, Capricho, eu assinava Contigo, eu assinava Veja, eu assinava Cláudia, eu assinava sei lá mais quantas revistas. Assinava tudo, Isto É, Interessante, Super Interessante ou Interessante, não me lembro bem o nome da revista. Assinava jornal, adorava, sentia aquele cheirinho do jornal que chegava em casa. Então tudo isso, eu acho que eu não podia muito fazer isso quando era jovem, então eu fiz isso quando eu pude. Eu era louca das revistas. Gente, eu tinha tanta revista, mas tanta revista, que eu acho que dava metade desse quarto aqui de revista, né? E ó que eu doava bastante. Mas é isso, hoje eu não tenho mais, tá? Não tenho, não guardo. E eu acho que eu nem não assino mais revista nem nada, mas eu amava. E é isso. Então assim, eu só tô dando um exemplo aqui bobo, mas é isso, é só para contextualizar que as coisas eram muito diferentes. O que uma mãe ensinava para uma filha, a maneira como ela tinha que agir dentro de um casamento, você pode ter toda a certeza do mundo que não é a maneira que eu converso com a minha filha hoje sobre isso. Com certeza não é. Então a gente tem outra conversa de outro tipo. Eu converso com ela com outra dinâmica totalmente diferente. E eu vejo muito, né? A maneira que minha mãe tratava meu pai, de colocar a comida, servir a comida no prato, de colocar a toalha dentro do banheiro, o barbeador, esquentar a água para ele fazer a barba, deixar tudo arrumadinho, sabonete, o chinelinho na porta. Ele chegava do trabalho, ela tirava a meia, às vezes ela calçava o sapato nele.
engomava farda. Então tem várias coisas que hoje neste mundo talvez não caiba mais. É raro você ver uma mulher ainda fazendo isso. Então se tem alguma mulher que ainda faz esse tipo de coisa, na minha concepção são mulheres mais velhas ainda. Então é isso que eu falo quando eu venho trazer esses assuntos assim. É porque não dá mesmo para comparar 50 anos atrás, 40 anos, 60 anos, é muito tempo, gente. E a gente tem que ter, né, saber diferenciar isso. Mas eu tenho certeza que muitas das nossas vivências, nós mulheres mais velhas, nós mulheres maduras, nós mulheres aí 50 a mais e afins, eu tenho certeza que a gente pode ajudar muito e contribuir muito para essa nova leva de mulheres, né? Tenho certeza que sim, de alguma maneira ou de outra a gente acaba ajudando como mãe, como amiga, como uma ouvinte, enfim, de alguma maneira, né? Ou aqui no YouTube mesmo, tem tantas mulheres maduras aqui que vêm e traz a sua experiência. Tem a Rosana do canal Mais 60, tem Vivi Faceira, uma coisa assim, também vem aqui e traz, né, todo o aprendizado dela, Mulher 50 mais, e tem tantas outras que trazem assuntos relevantes aqui e que podem contribuir. Mas vamos lá então. A primeira coisa que eu parei de tolerar para ter mais paz na maturidade foi adiar a minha própria vida esperando o momento perfeito. Sim, gente, eu adiei muito tempo. Isso aqui eu trouxe hoje, eu acho que foi 5 para vocês, porque essas eu considero assim as que até hoje, para mim, elas são as principais. Durante muito tempo, eu adiava as minhas coisas esperando o momento perfeito para eu conseguir fazer. Não, agora eu não vou fazer não, eu vou estudar mais, eu vou me preparar mais, eu vou me capacitar mais, e eu ia adiando. Eu não sei se era bem, se eu queria realmente aprender mais, estudar mais, ou se era só uma procrastinação infinita. A segunda deles, ser a única responsável pelo clima emocional dentro da minha casa ou dentro do meu núcleo familiar. Durante muitos anos eu achava que eu tinha que ser a responsável, eu era responsável. Se meu marido estava triste, se meus filhos estavam tristes, ou se estava alegre, ou qualquer situação ali que acontecesse, eu tinha que me mexer ali para conseguir organizar aquela harmonia, sabe? Deixar o negócio harmônico. Gente, hoje cada um é responsável por si. É assim que eu penso. Eu não sou aquele, né, que diz aqui, o maestro, não. Já foi esse tempo. Cada um é responsável por sua própria felicidade. Sim, a gente tem que manter um lugar harmônico, sim, é óbvio, né? Claro, eu quero viver num lugar harmônico e acredito que a minha família também. Mas não que eu vou ser responsável por tudo o que a minha filha está passando, ou por tudo que meu filho está passando, ou algum problema que eles venham a ter, ou algum problema que meu marido venha a ter. Eu posso sim orientar, aconselhar quando alguém me pedir, né, conselho, ou pedir algum tipo de orientação. Caso contrário, eu nem me meto. Cada um resolve a sua vida. É assim que eu penso hoje. Aceitar promessas que se repetem há anos sem mudança nenhuma. Sabe aquelas pessoas que você tenta ajudar? Gente, eu já fui muito essa pessoa de tentar ajudar, sabe? De tentar mudar a vida de alguém. Eu acho que se você for fazer tal curso, ou eu acho que se você entrar na faculdade X ou Y, ou eu acho que se você for trabalhar em tal local, ou vem trabalhar comigo,
eu podia ajudar ou melhorar a vida dessa pessoa. E sempre dava com os burros na água, sempre. Não, agora, aí a pessoa voltava. Não, mas agora eu quero. Não, agora eu estou disposta mesmo. Agora vai ser diferente. E sempre dava errado, sempre dava errado. Então é uma coisa assim. Não tem. Quando eu já vejo que a pessoa já está com história, ou com a pessoa deu uma desculpinha ou duas ali, eu já vou me retirando porque eu já sei aonde vai chegar. E a gente tem que aprender alguma coisa. Eu sempre digo, gente, a maturidade não traz só ruga não, tá? Ela traz muito aprendizado junto com isso também. Me relacionar com pessoas que já me feriram outras vezes. Sim, eu era uma pessoa que a pessoa podia me magoar, a pessoa podia me machucar, a pessoa podia me ofender, que eu não guardava isso, sabe? Eu não carregava isso para mim, de jeito nenhum, eu não conseguia, era meu mesmo. Ou eu não sei se era meu, ou se eu achava que eu não era merecedora, sabe? De ficar chateada. Eu um dia vou falar, talvez um dia eu comente alguma coisa sobre a minha infância aí, mas eu cresci achando que eu não tinha o direito de me rebelar, que eu não tinha o direito de me impor, que eu não tinha o direito, sabe? Então eu tinha que sempre, a pessoa podia falar o que ela quisesse, e eu sempre ali, eu ia perdoar aquela pessoa porque eu achava que eu tinha que fazer isso mesmo, que era o correto. Durante muitos anos eu fui assim. Só que hoje, gente, eu não aceito mais. Eu coloco um limite. A pessoa fez. Ninguém tá livre, né? Eu não sou nenhum alecrim dourado que vou passar por esse mundo sem esse tipo de situação. Já passei milhares e eu acho que vou passar muitos ainda. Mas a pessoa tem o direito de fazer uma vez comigo. Duas ela não vai fazer mais. Porque eu já corto no talo. Não aceito mais. E também me afastei de várias pessoas que me magoaram aí pela vida. Não, chega, deu pra mim. Viver no automático, repetindo dias iguais que não levam a lugar nenhum. Quando a gente chega na maturidade, a gente entende que os nossos dias são finitos e que a gente precisa acordar para isso, para nossa vida, para o que é importante, olhar para nós, olhar para dentro, entender o que é importante para a gente, o que é útil para a gente neste momento da vida. Muitas coisas mudaram, muitas coisas ainda vão mudar e muitas coisas estão mudando neste momento, né? Em quem tem mais aí de 50 anos para frente. E nós precisamos nos preparar. E é isso que eu faço. Eu tenho meus objetivos, eu tenho aquilo que eu quero fazer, junto e separado do meu marido, junto e separado dos meus filhos, mas é um caminho e eu não quero mais perder tempo. Mas é você ainda ter sonhos, você ainda ter vontades, você ainda ter desejos, você ainda querer realizar alguma coisa na sua vida. Eu vejo a minha sogra, tem 80 e poucos anos, está viajando desde dezembro. Talvez agora, quando começar o frio, ela volte para cá. Mas normalmente ela viaja 3, 4, 5 meses por ano. Tem 80 e poucos anos. Então ela se prepara o ano todo, faz as economias dela para que ela fique esse tempo viajando. Então você está vendo? As pessoas têm vontade. Eu acho que é isso que traz frescor para a vida, é isso que traz ânimo, é isso que traz vontade de viver. E é tão bom, né? Quando você tem um sonho aqui, você quer buscar e você quer realizar e você vai buscar meios para realizar.
Porque não adianta também você ficar sonhando daí, deitado no sofá, sentado assistindo sua novelinha, mas você não tem uma ação para buscar aquilo que você quer realizar. E busque sonhos possíveis. Busque coisas que você sabe que você é capaz de realizar. Aos poucos, né? Os sonhos vão crescendo. A gente realiza alguma coisa, aí a gente realiza outra, e isso vai subindo, né? Vai escalando, tá? Então não vai, eu quero, agora daqui um mês eu quero ir lá escalar o Monte Everest. Não dá, né, gente? Bom, já ficou muito grande aqui esse vídeo, como sempre, né? Nossos vídeos ficam bem grandes, mas é isso, é uma conversa, a gente é uma troca aqui nesse canal. E eu sei que tem muita gente profunda aqui que não vai falar assim, eu queria um videozinho aí de 30 segundos. Curtam, compartilhem, hypem esse vídeo se vocês puderem, que eu sei que vocês podem, é só clicar o dedinho lá. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.